Vamos falar sobre ouvidoria e as novidades neste contexto? Quem vai conversar comigo hoje é Marcos Lindemeyer, chefe de gabinete da Ouvidoria Geral da União. Que bom, Marcos, que vamos conversar sobre um assunto tão importante e necessário para este momento. Boa tarde, Thaís. Obrigado aí pelo convite para conversar um pouquinho com vocês e uma boa tarde para o pessoal do CONAS. Marcos, aqui hoje a gente vai falar especificamente sobre o novo modelo de maturidade da CGU. Explica para a gente, o que é, primeiramente, um modelo de maturidade? Bom, modelo de maturidade, eu acho que vários talvez já conheçam, eles são meios de fazer a mensuração das capacidades instaladas em uma instituição. Então, por exemplo, nós temos um modelo de maturidade que está relacionado ao IACM, que é de auditoria interna, nós temos recentemente o lançamento de um modelo de maturidade também de capacidades, né? De correição, que é o CRGMM, pelo pessoal da CGU, também da Corregedoria Geral da União, mas nós temos modelos de maturidade de vários tipos. Nós temos modelo de maturidade de projeto, para verificar o quão maduro está uma instituição na gestão de projetos, nós temos modelos de maturidade de processos e assim por diante. Eles são formas para que uma instituição consiga se enxergar dentro de um nível específico de maturidade e verificar quais são os próximos passos que ela deve adotar a fim de ter uma gestão mais madura, mais eficiente e alcançar melhor os seus objetivos. Maravilha. E apesar de existirem esses modelos de maturidade que você acabou de citar, agora a Controladoria Geral da União, né, a Ouvidoria Geral da União, especificamente a unidade da ouvidoria, está desenvolvendo esse modelo de maturidade para ouvidorias, não é isso? Isso mesmo, a gente está criando o modelo de maturidade de ouvidoria pública, também chamado de MOUP, né, para os íntimos. Espero que ele fique íntimo de vários de vocês aí nos próximos anos. Até porque posso já adiantar algumas questões do MOUP, por que ele existe? Pode, claro, ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Então tá muito bom. Bom, eu acho que muitos de vocês devem saber, em termos de história das unidades de ouvidoria no Brasil, que a ouvidoria pública moderna ela vai surgir lá no meados da década de 80, logo depois da redemocratização. Só que, diferentemente de muitas outras instituições que nós temos, como as instituições de controle, os órgãos de controle, e outras instituições como até o Serviço de Informação ao Cidadão, por exemplo, que foram criados com a lei, as ouvidorias elas foram criadas sem ter um lastro normativo claro e bem definido. Esse lastro foi aparecer somente em 2017, ou seja, 30 anos depois. Então, vocês imaginam que essas unidades de ouvidoria, elas foram sendo criadas, marcadas por contingências muito específicas, circunstâncias específicas, estavam vinculadas a serviços, a problemas, a naturezas, arranjos institucionais específicos, com procedimentos muitas vezes diferentes uns dos outros, o que, óbvio, foi absolutamente necessário, porque a gente precisava dessa instituição, ela é uma instituição importante para aprofundamento da democracia no Brasil, para que a gente consiga cada vez mais trazer a participação do cidadão para dentro da gestão, mas também defender os direitos desse cidadão que busca a gestão para exercer os seus direitos mais básicos, por meio do acesso a serviços e políticas públicas. Porém, ao mesmo tempo que eram necessárias, o fato de nós termos diversidade tão grande assim de procedimentos criava uma situação de insegurança jurídica, porque a gente nunca sabia como ia ser o tratamento, qual o nível de maturidade da gestão daquela unidade de ouvidoria. E por conta disso, nós acabamos desenvolvendo esse modelo. Esse modelo, ele parte inicialmente de um mapeamento das competências estabelecidas em lei para as ouvidorias, o que não é uma coisa tão trivial, porque a gente sabe que a ouvidoria pública, apesar de ter esse marco bem definido da Lei 13.460, ela tem uma natureza um pouco, eu ouso dizer, um pouco entrópica. Por que eu quero dizer isso? Cada vez que que ia surgindo alguma competência relacionada ao Estado, de interlocução com o cidadão, que não era bem um serviço, colocavam lá a ouvidoria para exercer. Então, ela foi, aos poucos, agregando outras competências, não necessariamente porque estava lá, escrito na lei, que a ouvidoria fazia isso, mas porque estava lá uma estrutura que poderia absorver essa atividade. E foi assim que muitas ouvidorias assumiram transparência, e agora, por exemplo, muitas ouvidorias devem
assumir a função de encarregado de proteção de dados pessoais da LGPD. E assim a gente fez essa sistematização, utilizou várias metodologias já estabelecidas de maturidade, tanto maturidade de processo, maturidade de projetos, mensuração de capacidades institucionais, para desenvolver esse modelo, né? Justamente para que a gente pudesse dar para esses ouvidores, dar para esses gestores, sejam eles estaduais, municipais, de diversos poderes ou federais, a oportunidade de ter um instrumento para se ver, para se diagnosticar e visualizar as formas de melhorar a sua gestão. Excelente, Marcos. E aí, quando você fala em diagnóstico, só para a gente poder ser um pouco mais claro, a ideia do modelo de maturidade para ouvidorias não é, por exemplo, criar mais um ranking, mesmo porque esses métodos de avaliação já existem aí na CGU de uma forma completa. A ideia seria, assim, criar um critério para aprimorar a eficiência do órgão? Perfeitamente, Thais. Acho que a gente tem várias maneiras de criar rankings, por exemplo, e muitos deles são por resultados. Hoje, se você for analisar os dados da plataforma Fala BR, você pode gerar vários rankings ali, todos relacionados aos resultados das unidades. A gente não se interessa mais em criar mais rankings. O que nós buscamos é fazer com que esses resultados que já estão lá ranqueados melhorem. Então, o modelo de maturidade, ele não é simplesmente um instrumento de diagnóstico. Claro que ele é importante, claro que ele mede, e esse é um primeiro passo, saber onde você está, entender que você está num passo aquém daquilo que você julgaria estar, é absolutamente relevante, né? Como a gente comentou em outras ocasiões, você não vai desejar ser ou ter uma Ferrari se você só conhece carrinho de rolimã. Então, é importante que você tenha essa dimensão para onde que você pode melhorar. Então, o modelo ele te dá essa visão geral. E ele é só um passo, né? O diagnóstico é só o primeiro passo. O próximo passo dele é justamente você avaliar qual o nível alvo que você teria de maturidade para cada um dos elementos. E aqui é muito importante diferenciar que o modelo de maturidade ele é bem diferente do IACM, por exemplo, e de outros modelos como o CRGMM, porque a gente não trabalha com base naquela estrutura de KPA. A gente trabalha com 47 elementos diferentes em que você pode evoluir em cada um deles independentemente. Isso facilita, ou pode facilitar, a maneira como você comunica para a gestão as ações que você pretende desenvolver. Mas o fato é que, quando você define esse nível-alvo, você deve definir esse nível-alvo com a alta administração. E esse nível-alvo com a alta administração deve ser objeto de um plano de ação para o ano. Por isso que o MOP é um processo. Ele é um processo bienal em que você tem diagnóstico, estabelecimento de metas, depois você tem um plano de ação e depois você tem você tem a execução do plano de ação e você tem a nova avaliação para verificar se você alcançou ou não. E assim sucessivamente, até a gente conseguir cada vez mais melhorar ou promover uma melhoria geral das unidades de ouvidoria. Maravilha, tudo que é para promover melhorias na administração pública é muito bom. E no sentido da ouvidoria, eu acredito que neste contexto que nós estamos vivendo, talvez vai influenciar também, porque o número de manifestações triplicou depois da pandemia, não é isso? Como que você acha que esses critérios aí estabelecidos pelo modelo de maturidade vai contribuir neste momento? Perfeito. Bom, olha só, as ouvidorias se mostraram bastante resilientes, né? Quando você vê que aumentou tanto a demanda e elas estão conseguindo avançar e atuar, isso mostra um certo grau de resiliência dessas instituições e capacidade. Agora, por óbvio, uma hora a gente não consegue dar conta. A ideia do modelo é justamente você melhorar os instrumentos de controle, de eficiência, na alocação de recursos e, principalmente, no momento em que a gente coloca esses alvos, ou, digamos assim, a gente consegue fazer o diagnóstico da unidade, a gente consegue estabelecer junto com a administração esses níveis, a gente consegue, aos poucos, colocando a ouvidoria cada vez mais dentro de uma perspectiva estratégica para a instituição. Ora, quanto mais estratégico for a unidade dentro da instituição, mais recursos provavelmente ela vai conseguir, melhor ela vai conseguir transitar em termos de resolução de problemas, porque a gente sabe muito bem que esses 170%
que a gente teve de um ano para outro, pelo menos no âmbito federal, em termos de aumento das demandas, que realmente são quase 3 vezes, né? Muita coisa são coisas repetidas, são coisas que a gente poderia literalmente transformar esses milhares de problemas individuais e transformar em uma solução coletiva. Só que para fazer isso é necessário ter uma percepção estratégica da unidade de ouvidoria, e isso é o mais importante, né? E o modelo de maturidade vem justamente por conta disso. Ele apoia a gestão da unidade a se colocar, a se posicionar como uma instituição estratégica dentro da governança do órgão em que ela está inserida. Então, maravilha. Para a gente encerrar aqui essa entrevista de forma bem leve, vou fazer uma brincadeira. Eu começo uma frase e você termina. Pode ser? Sobre o novo modelo. Bora! O novo modelo de maturidade para ouvidorias vai aumentar a confiança do cidadão no Estado e melhorar a nossa democracia graças a isso.